Presta muita atenção no que esse médico falou. E entrou um paciente com um quadro de um AVC hemorrágico extenso, muito grave. E esse paciente, ele ficou em coma vários dias. Num coma tão profundo a ponto da gente questionar se o paciente já não estava num quadro de morte encefálica, que é morte. O coração bate, mas o cérebro já está morto e em breve todos os órgãos pararão de funcionar, né? E a gente conversou com a família sobre essa possibilidade de morte encefálica e se a família estava disposta a doar órgãos ou desligar os aparelhos. A esposa do paciente chegou para nós e falou assim: doutores, eu respeito muito os senhores, o conhecimento dos senhores, a ciência, mas eu queria falar para o senhor que eu não vou aceitar essa abertura de protocolo porque ele não vai morrer. Ele vai viver. Eu estava lá numa campanha de oração com meu pastor e a gente orando e Deus falou comigo numa profecia de que ele ia sair daqui do hospital andando. E, obviamente, o meu professor que não tem nenhuma religião manifesta, né? Ele ficou com muita raiva e saiu para lá nervoso. Eu continuei conversando com ela, argumentando que o quadro dele era muito grave, que as chances para medicina e para ciência eram nenhuma, né? E que a gente abriria o protocolo e a gente iria conversando com ela. E ela falou assim: os senhores podem fazer o que os senhores quiserem, porque vai acontecer. Que Deus falou que vai acontecer. E aí eu também, cético, saí seria um milagre incontestável se isso acontecesse, né? E a gente abriu o protocolo de morte encefálica e nos exames, a gente faz um dos exames, é o eletroencefalograma, que ele tem que mostrar que o cérebro não tem nenhuma atividade. E toda vez que a gente fazia o exame, o cérebro dele demonstrava alguma atividade muito pequena, mas nunca dava pra gente fechar o protocolo. E assim foram vários dias a gente mantendo ele vivo e tentando fazer o protocolo e nunca dava certo porque sempre o cérebro dele dava alguma atividade, mesmo que discreta. E a lei é bem clara que qualquer atividade cerebral a gente não pode atestar o diagnóstico, né? E todo dia ela ia lá e orava pro marido, e teve um dia que ela foi com o pastor da igreja dela e alguns irmãos da igreja e pediu para entrar, a gente deixou entrar, eles começaram a orar, começaram até a orar em um tom mais alto e o médico preceptor lá falou: gente, esse povo tá gritando aqui, eles estão achando que aqui é uma igreja. Aí eu falei com ele, falei assim: deixa eles orarem lá, não tô incomodando ninguém tá aqui achando ruim, deixa eles lá manifestarem a fé deles, né? E eu fiquei olhando assim, quero ver se isso vai acontecer mesmo, né? De forma bem cética mesmo, sabe? E ela orava e aí a gente dava sempre a mesma notícia para ela, que não tinha reversão, o quadro, e ela: não, eu respeito os senhores, mas ele vai viver. Um belo dia eu chego lá para examinar esse paciente e esse paciente ele abriu os olhos e tinha vários dias que ele não tinha nenhum reflexo, nem a dor ele tinha. E ele abriu os olhos e aí eu chamei o preceptor, falei assim: o paciente abriu o olho. E ele falou assim: você tá maluco, né? Como é que abriu o olho? Ele tem vários dias que ele tá em coma, então ele abriu os olhos. Aí ele foi lá e viu e realmente ele estava de olhos abertos e todo mundo ficou muito espantado com isso. A esposa veio visitar no dia e falou assim: tá vendo, doutor? Falei que ele vai sair daqui andando do hospital. E aí foi passando os dias e assim, abriu o olho, mexeu um braço, respondeu o estímulo doloroso e ele ia melhorar. Até um dia que ele estava consciente já. Não falava, mas interagia com a gente e ele recebeu alta para a enfermaria para fazer uma reabilitação porque ele milagrosamente acordou. E ele foi mudando e fazendo a reabilitação e todo dia eu ia lá na enfermaria, ia vendo e ela: viu, doutor, falei que ele estava melhorando, e todo dia ele melhorava um pouquinho de cada vez, até o dia que ele voltou a falar, voltou a conversar, voltou a comer. O pessoal da igreja ia visitar ele e ele teve alta do hospital andando.